Bem-vindos ao canal Viralizando Fé, onde a fé se torna viral e o amor se multiplica e a esperança se torna contagiosa. Aqui exploramos as maravilhas da fé, compartilhamos histórias inspiradoras e promovemos a positividade que acreditar se torna a realidade. Tenham um bom vídeo. Pandemias durante a Primeira Guerra Mundial, alterações climáticas, motivos para não ceder ao medo. Este vídeo tem como intuito oferecer a você justificativas para não se deixar dominar pelo medo, mesmo que este pareça ser a reação mais comum. Antes de avançarmos, é importante lembrar o que está registrado em Lucas 21:9-11, onde se afirma que, diante de notícias sobre conflitos e distúrbios, não devemos nos deixar amedrontar, pois esses eventos são apenas o começo, e o fim ainda não está próximo. É mencionado que nações se levantarão contra nações, haverá terremotos, fomes e doenças em diversos lugares, bem como fenômenos celestes extraordinários. Recentemente, temos visto manchetes sobre uma suposta doença X, divulgada pela Coalizão de Inovações para a Preparação para Epidemias. Esta organização descreve doença X como um patógeno desconhecido que poderia desencadear uma grave epidemia ou pandemia internacional no futuro. Embora a doença X seja hipotética, representa uma ameaça real à saúde global, e é por isso que líderes mundiais estão se reunindo para desenvolver planos de resposta. É compreensível que notícias sobre potenciais ameaças despertem ansiedade em muitas pessoas. Uma pesquisa conduzida pela Associação Americana de Psicologia revelou que cerca de 7 em cada 10 americanos temem estar vivendo nos primórdios de um grande conflito. Esta constante sensação de medo pode afetar profundamente a vida cotidiana das pessoas, interferindo em suas interações familiares e na maneira como percebem o mundo ao seu redor. O medo parece estar arraigado na sociedade atual, seja por meio de filmes de terror, jogos ou notícias alarmantes. No entanto, como cristãos, somos chamados a não nos deixarmos dominar pelo medo. As Escrituras nos exortam a confiar em Deus em meio às incertezas e a não nos desviarmos para uma cultura de medo constante. Embora vivamos em um mundo marcado pelo pecado e pela escuridão, somos chamados a ser luz em meio às trevas e a confiar na soberania de Deus. Portanto, em vez de ceder ao pânico e ao medo, devemos buscar força em nossa fé e confiança em Deus. Embora seja importante estar ciente dos eventos que ocorrem ao nosso redor, não devemos permitir que o medo nos paralise ou nos afaste do propósito que Deus tem para nós como cristãos. Sabemos que Deus nos protege e embora o mundo ao nosso redor possa parecer assustador, realmente não há motivo para temer. Em última análise, nossas vidas estão nas mãos de Deus e Ele é responsável por nos guardar. Deus nos ama e está zelando por nós, não podemos ser prejudicados, a menos que Ele permita. Lembre-se dos filhos de Israel na terra do Egito enquanto o mundo ao redor do povo de Deus se despedaçava, os filhos de Israel estavam completamente seguros, todas as pragas e desastres, que estavam acontecendo bem diante de seus olhos não tiveram absolutamente nenhum efeito sobre eles, estavam cercados por egípcios medrosos que não tinham a proteção de Deus em suas vidas. Os egípcios honestamente tinham todos os motivos para ter medo. Como povo de Deus, existimos em um goês espiritual. Se você quiser mesmo quando as coisas ao nosso redor em todas as direções estão desmoronando ou parecem assustadoras, não precisamos temer porque a nossa segurança é do Senhor. Deus tem a capacidade de nos resgatar de todo perigo. Devemos trabalhar para confiar nele e não ter tanto medo que haja nada que possa acontecer que esteja além do controle do nosso Deus. Entendo que é muito mais fácil falar do que fazer, especialmente quando olhamos para as coisas terríveis que estão começando a acontecer ao redor, mas realmente não temos nada a temer porque Deus está no controle total agora. Embora Deus esteja no controle, é sábio usar o cérebro que Deus nos deu. Há uma diferença entre a responsabilidade de nos prepararmos, pois quando o problema surge em nosso caminho e ficamos obcecados pelo medo, a Bíblia diz em Provérbios 21:31: o cavalo está preparado para o dia da batalha, mas a vitória pertence ao Senhor. Não importa quão bem planejemos ou nos preparemos para o perigo, sempre será um resultado de Deus e não de nós mesmos. Então isso significa que nunca devemos armazenar suprimentos por medo de moeda ou armas, porque não importa o que aconteça, os Estados Unidos sobreviverão a qualquer evento assustador que estamos planejando será atribuído a Deus e está totalmente sob seu controle. Querido ouvinte,
Preparação e olhar para frente é bom, mas deixar o medo de um dia sombrio adiante nos consumir não é bom. Há uma diferença entre estar preparado e ter medo. A Bíblia nos diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder e amor e autocontrole. Sempre que sentirmos medo das coisas que acontecem ao nosso redor, devemos entender que o medo que está se instalando não vem de Deus. Deus nos deu a capacidade de nos controlar mesmo quando parece que estamos vivendo um pesadelo. Com o poder de Deus, podemos realmente superar todo o medo que parece ter superado a maioria das outras pessoas com quem interagimos em nossas vidas, mesmo no meio de uma tempestade, que são todas as coisas assustadoras que acontecem ao nosso redor em nosso mundo. Devemos aprender a não se concentrar nessas coisas. Também sabemos que quando as tempestades estão ao nosso redor, não precisamos temer porque Jesus está cuidando de nós. Pedro respondeu Jesus e disse: Senhor, se és tu quem me ordena que vá até ti na água. Quando Jesus convidou Pedro para vir, Pedro saiu do barco e caminhou sobre as águas e caminhou em direção a Jesus, mas quando viu o vento ele estava com medo e começando a afundar ele gritou: Senhor, salve-me! Jesus imediatamente estendeu a mão e segurou-o dizendo-lhe: Ó você de pouca fé, por que você duvidou? E quando eles entraram no barco o vento cessou e os que estavam no barco o adorou dizendo: verdadeiramente você é o Filho de Deus. A Bíblia nos diz aqui que Pedro desceu do barco e começou a caminhar sobre as águas em direção a Somos exaltados quando confiam em suas vidas. Cristãos, não temos razão para temer. Se você está em Cristo, não importa o que aconteça ao seu redor neste mundo, você tem uma reserva no céu, um futuro lar, onde todas essas coisas terríveis não existirão. Por enquanto, precisamos usar o caos e o medo dos eventos que estão acontecendo no mundo ao nosso redor como uma ferramenta para pregar o Evangelho. Não tenha medo, porque a nossa esperança está em Jesus. Olhemos para todos aqueles que têm medo nos rostos ao nosso redor e digamos-lhes como podem ter esta esperança também. Bem, você já conheceu outro crente que está no meio de uma batalha espiritual? Mas eles não sabem que estão em uma. Quero dizer, eles estão sendo atacados à esquerda, direita e centro. Seu casamento está sob ataque e eles acham que são seus amigos. Eles estão doentes em seus corpos, mas o médico parece não conseguir encontrar uma causa. Seu dinheiro não está somando, mesmo que tenham automatizado sua salvação. Nada faz sentido para eles, independentemente do que está acontecendo, porque falta conhecimento. A primeira linha em Oséias 4:6 diz que meu povo foi destruído por falta de conhecimento. É falta de conhecimento. Quero te contar duas coisas. A primeira coisa será o que o diabo ama e a segunda será o que o diabo odeia. O diabo adora deixar você com medo. O diabo adora apresentar medo na vida de um crente. E deixe-me dizer por que o medo é o oposto da fé. A palavra de Deus nos chama a viver pela fé e pela confiança de que Deus está no controle total. É por isso que nos dizem para não estarmos ansiosos, para não nos preocuparmos, para não deixarmos nossos corações perturbados repetidamente. E isso ocorre porque Deus quer que vivamos pela fé e confiança nele em todos os momentos, para todas as necessidades. Mas o diabo, ele quer o completo oposto para você e eu. Ele não quer que vivamos pela fé, então ele introduz o medo. E quando você começa a viver com o espírito de medo em sua vida, você começa a ir contra a palavra de Deus e fica cheio de ansiedade. Você está se preocupando com o que vai comer e beber e é claro que seu coração está incomodado. Esse é o dano que o espírito do medo traz. Veja o que a Bíblia nos chama a fazer. A Bíblia nos chama a ser corajosos. O medo é o oposto disso. A Bíblia nos chama a ser ousados. O medo é o oposto. A Bíblia nos chama a confiar. O medo é o oposto. Por que você duvida que Deus possa ser confiável com qualquer coisa que o preocupe? Porque o diabo adora introduzir o medo na vida das pessoas. No entanto, deixe-me contar a você isso: se há uma coisa que o diabo não suporta é um homem ou uma mulher que rejeita o espírito de medo, uma pessoa que não se intimida com o que vê, mas alguém que é governado pela palavra de Deus. A sociedade nos dá tantas mensagens hoje. Nos dizem como devemos nos comportar, como devemos falar e em alguns casos nos dizem em que acreditar. E a coisa de hoje é a idade,
É cada vez mais difícil dizer a verdade de uma mentiras. Mentiras estão sendo apresentadas como verdade e, infelizmente, a verdade está sendo contaminada como mentiras. Eu acredito que Jesus Cristo é o príncipe da paz, e nele você encontrará a paz além de toda a compreensão humana. Acredito que Jesus Cristo é a luz do mundo e o bom pastor. Acredito que ele era um curador e um milagreiro quando ele caminhou aqui nesta terra. E eu também acredito que ele é ainda capaz de fazer o impossível até hoje. Acredito que ele morreu na cruz por nossos pecados, pelos meus pecados, e eu acredito que ele ressuscitou depois de 3 dias e subiu ao alto, e agora ele está sentado à direita do Pai. Me ouça, em nome de Jesus, há poder. Jesus Cristo é o nome acima de qualquer outro nome. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é aquele que ressuscitou, o Todo-Poderoso. E aqui está minha palavra para você, como crentes, não devemos ter vergonha do Evangelho de Jesus Cristo. Nunca devemos comprometer a palavra de Deus para que possamos nos encaixar neste mundo. Não deveríamos ter vergonha do Evangelho, porque o diabo neste mundo está espalhando agressivamente uma mensagem de engano. O diabo neste mundo está tentando agressivamente afastar as pessoas do Evangelho Salvador de Jesus Cristo. E então é hora de nós, como crentes de Jesus Cristo, é hora de nos levantarmos e declararmos ao mundo que existe um Salvador. Existe alguém que pode te libertar, se você está certo. Há um Redentor, e seu nome é Jesus. Santos de Cristo, não devemos nos envergonhar do Evangelho. Mas, como cristãos, devemos nos levantar e lutar pelo Evangelho. Devemos nos levantar como filhos e filhas do Altíssimo. Isaías 41:13 diz: porque eu, o Senhor teu Deus, seguro a tua mão direita, sou eu quem te diz, não temas, eu te ajudarei. Isso é uma promessa para aquelas épocas da vida em que você sente que não consegue descansar. É uma promessa que Deus Todo-Poderoso irá ajudá-lo. O Senhor virá em seu auxílio. Ele será o seu apoio, ele será o seu pilar de força. Isaías 40:29 diz que ele dá poder para o fraco, e para aquele que não tem poder, ele aumenta a força. Esta é uma promessa para nos agarrarmos em tempos de fraqueza. Deus dará força ao cansado. Ele o ajudará a permanecer de pé quando os tempos ficarem difíceis. Ele o ajudará a seguir em frente quando parecer que você está prestes a desmoronar. Mateus 6:25 nos diz: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua vida, com o que vão comer ou beber, nem com seu corpo, com o que vão vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Jesus continua dizendo no versículo 33: mas busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas a vocês. Jesus está nos dizendo para abandonar a ilusão de que somos aqueles que estão no controle. Porque, embora não estejamos no controle, Deus é soberano. Ele é sempre o que está no controle. Enquanto não sabemos o futuro, Deus já está no futuro. Enquanto não podemos mudar o passado, Deus já está trabalhando no seu presente e no seu futuro. O diabo é o pai do medo, mas Deus é o mestre do futuro. O diabo é o feiticeiro da preocupação, mas Jesus é o príncipe da paz. O diabo é o arquiteto da ansiedade, mas o Espírito Santo é aquele que traz conforto. O Senhor nos diz em Isaías 41:10, não temas, porque estou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Como crentes, nossas vidas não devem ser ditadas pelo medo, mas sim pela nossa fé. Nossas vidas não devem ser paralisadas pela preocupação, mas sim fortalecidas pela palavra de Deus. Devemos sempre lembrar que somos filhos do Deus Altíssimo, que recebemos as promessas de Cristo de que Ele estará sempre conosco até o fim dos tempos. E por isso não há ninguém que possa nos salvar, porque Cristo já nos salvou. O estresse e a ansiedade não terão a última palavra, porque Cristo já teve a última palavra. O medo não terá a palavra final, porque Jesus Cristo derrotou o medo. Viralizando fé, onde a fé se torna viral e o amor se multiplica.